Ler não é estudar. Alguém já te falou isso? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu vou abordar técnicas de estudo, em especial a fundamentação teórica das diversas técnicas para que você entenda quais são as mais eficazes e então acalme o seu coração para que você saiba o porquê talvez você não esteja tirando boas notas nas provas, ou até mesmo sendo aprovado em concursos públicos, para ao final você poder associar as diversas técnicas e alcançar resultados melhores. Para isso, a gente começa a estudar a teoria da escolha de William Glasser. William Glasser é um norte-americano que se formou em engenharia química e posteriormente foi estudar psicologia. Ele chegou a trabalhar em um hospital, mas ele foi expulso porque ele defendia crenças e teorias anti-freudianas. E aí, ao trabalhar numa escola com delinquentes, ele começou a entender ou a estudar os estudantes, e aí então, mais tarde, ele desenvolveu a teoria da escolha, que basicamente era pautada em dois argumentos. Um, a autonomia do estudante no aprendizado, e dois, que o processo de aprendizagem não se limitava apenas à memorização. Então, poderia ter outras formas de aprendizado mais ou menos eficazes. Então, com base nessa teoria, William Glasser, então, entendeu que o estudante ele tinha capacidade, sim, de estudar de forma orientada, guiada pelo professor, jamais imposta ou até mesmo como se fosse um chefe, né? Como se fosse uma ordem. E aí o aluno escolheria a melhor técnica, a que mais se adequava, encaixava à sua realidade e até mesmo aquilo que ele aproveitaria melhor o conteúdo. E aí, então, ele dividiu de acordo com uma hierarquia, em uma escala em forma de pirâmide, onde no topo tem o menor número para chegar ao mais eficaz. Então, dentro da teoria de William Glasser, na pirâmide da aprendizagem, nós temos que no topo, quer dizer, o que aprende menos, cerca de 10% apenas, está na leitura. Por isso que ler não é estudar. Só ler um material não é o suficiente. Logo abaixo, nós temos com 20% a ouvir. Então, às vezes, eu estou ouvindo um podcast, ou estou ouvindo uma aula, ou estou só ouvindo um audiobook. E talvez aquela informação ela se perca rápido. Por quê? Porque, segundo a teoria de William Glasser, a gente só aprende 20% ouvindo. E a gente aprende 30% observando. E observar seria só assistir a aula, ou até mesmo ver um programa, ver algumas imagens, ver uma aula, mas sem nada muito ativo. Então, tanto ler, quanto ouvir, quanto ver, observar, isso tudo é uma aprendizagem passiva, tá? A gente passa, então, a ter um aproveitamento maior com uma aprendizagem ativa. Quer dizer, cerca de 50% da aprendizagem, da absorção, ela se dá vendo e ouvindo. Então quando você está na aula, além de assistir, você ainda começa a observar,
começa então a fazer associações, então você aprende 50%. 70% é quando você discute. Então, às vezes, debater sobre o assunto, perguntar, repetir, ou até mesmo fazer debates. Isso faz com que você não só memorize, mas aprenda melhor. E aí você tem algo mais efetivo, quer dizer, 80% fazendo. E o fazer é, além de ouvir, além de observar, além de discutir, você escreve, você interpreta, você pratica, você responde questões, você anota, você faz alguns resumos escritos. Quer dizer, você tem um aprendizado de 80% da sua capacidade. E a maior e mais, e que está lá na base mesmo do aprendizado, quer dizer, 90% está no ensinar. E ensinar, ela assume não só dar aulas, né? Mas quando você explica a matéria para alguém, quando você faz um resumo, apresenta o resumo para uma outra pessoa, quando você faz uma revisão, quando você faz uma definição, e aí você falando para você mesmo e se desafiando para essa atividade, você acaba aprendendo mais. Por isso que tem aquela máxima, né, de que quando fala Paulo Freire, né, um professor, ele aprende quando ele ensina. E é justamente por isso, porque você acaba associando todas as técnicas de aprendizado. Porque você, em algum momento, você leu, você ouviu, você observou, você viu e anotou, você discutiu, você fez resumos, você fez, interpretou e ao final você consolidou ensinando. E o que a gente conclui com essa pirâmide do conhecimento, pirâmide da aprendizagem? Que, na verdade, você tem que identificar qual é o método que você está usando. Cerca de 80% dos alunos, eles acham que, eu estou assistindo aula, então eu estou aprendendo. Só que depois de um tempo, quer dizer, você tem um período que o seu cérebro, ele já vai, ele esquece e ele apaga, até mesmo para não bugar a sua mente. Então, naturalmente, você vai esquecer se você não repetir. Então, não basta você só assistir a aula, mas você tem que assistir, você tem que anotar, você tem que fazer exercícios, você tem que rever e depois tentar fazer uma revisão ensinando alguém. E aí, talvez, esse seja a melhor técnica. Então, por quê? Porque aí você associa mais de uma técnica para você ter resultados melhores na sua aprendizagem. E aí você vai aprimorando, às vezes, outras técnicas que nem você sabia que você era bom. Porque às vezes você é tímido e aí você não sabia que você podia ensinar. Comece ensinando alguém que de repente você tenha mais liberdade, mais intimidade, que não vai te ridicularizar nem te criticar, e assim você vai se soltando, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que só lê achando que tá estudando, tá arrasando, e que talvez não consiga tirar uma nota melhor porque só aplica 10% da aprendizagem, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta daí dos vídeos que eu faço daqui com muito carinho. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!